Nono dia de greve, hospitais e escolas do DF começam a voltar ao normal, mas postos ainda estão sem gasolina. No fronte político, Temer fala em usar a autoridade para restabelecer direitos da população e ministro da Fazenda volta atrás e nega aumento de impostos para compensar perdas em acordos com caminhoneiros. Violência, 3 adolescentes são apreendidos acusados pela morte da pequena Maria Eduarda. A menina de 5 anos foi baleada em briga de gangue em Ceilândia, na semana passada. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Escolas da rede pública em funcionamento, unidades básicas de saúde, farmácias de alto custo reabertas, retomado o atendimento também ambulatorial. Neste nono dia de greve dos caminhoneiros, a situação no DF parece começar a voltar à normalidade. Acompanhe agora na reportagem. No Hospital da Asa Norte, o ambulatório foi reaberto hoje. O atendimento havia sido suspenso desde a sexta-feira passada por causa da greve dos caminhoneiros. Alguns pacientes saíram satisfeitos com a volta das consultas. Voltou, graças a Deus. Estou com a consulta marcada agora e estou indo para ela agora. Eu vim vacinar ele, está tudo normal a vacina. Fazendo teste, dando as vacinas de alergia, está tudo normal. Já outros, como a Maria, não conseguiram ser atendidos. Era ontem, mas a médica não veio e eu pensei que ela ia atender hoje, só que não atendeu. Fica complicada a vida assim? Muito, claro que a gente que tem asma, bronquite, essas coisas, fica muito complicado, né? Aos poucos, a rotina parece voltar à normalidade. Além dos ambulatórios dos hospitais, as unidades básicas de saúde, as farmácias de alto custo e as escolas públicas do Distrito Federal também abriram as portas nesta terça-feira. Mas, de acordo com os estudantes, a abertura é apenas fachada, já que faltam professores nas salas de aula. É igual aos hospitais, está aberto, mas não funciona. Para mim, a turma pelo menos está até funcionando normal, mas estamos com falta de professor na escola também. No comércio, a situação também caminha lentamente para a normalidade. As prateleiras estão menos vazias, mas os clientes permanecem insatisfeitos com a falta de alguns produtos e com o aumento dos preços. É muito errado, né? Porque é uma crise para todo mundo, então em vez de a gente manter, abaixar os preços ou preservar o que a gente já tem, não, a gente abusa mais das pessoas, né? O número de verduras e legumes diminuiu e a gente está vendo. A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas divulgou uma nota onde reconhece as dificuldades enfrentadas pelos empresários do varejo, mas pede aos comerciantes que sejam solidários com a população e não aumentem o preço dos produtos, em especial os de primeira necessidade. A política da empresa é essa, a gente vai manter o mesmo preço, né? Mas assim, vai ficar um pouco mais difícil a gente fornecer uma alimentação melhor, né? Assim, que a gente vai ter que trabalhar com o que aquilo a gente tem, né? Vamos agora ver a situação nos postos de combustíveis. Pelo menos 40 caminhões chegaram escoltados nesta manhã e estão reabastecendo as bombas, mas ainda há filas. A ANP calcula que a situação só vai estar sob controle em uma semana. A gente vai ao vivo agora falar com a Érica Blaine, já está com a gente por aqui, direto de um posto. Como é que está o movimento por aí, Érica? Boa tarde. Olá, Orengo, boa tarde a todos. Pois é, os caminhões chegam lá na base da Petrobras, abastecem e saem escoltados pela Polícia Militar. Eles vão aí para todas as regiões, praticamente todas as regiões do Distrito Federal. Isso inclui aqui no centro de Brasília, nós estamos no setor hoteleiro norte no exato momento, Orengo. Esses caminhões estão indo distribuir esse combustível para Samambaia, Recanto, Taguatinga, Sobradinho, Granja do Torto, São Sebastião, enfim, praticamente todas as regiões. O problema é que mesmo assim ainda tem posto que não recebeu esse combustível e, portanto, permanece fechado. É o caso aqui de vários postos na Asa Norte, nós percorremos aí durante toda a manhã e vimos vários postos fechados. Este aqui no setor bancário norte tem outro problema aqui também. Tem combustível, mas o detalhe é que a gasolina comum, que estava aí cotada a um preço de R$ 4,98, está em falta. No exato momento, nós temos apenas aqui a gasolina aditivada. E sabe quanto custa, Orengo? R$ 6,34
o litro. Outro problema é que para abastecer aqui há também um limite, R$ 150, ou seja, os motoristas vêm, enfrentam uma fila quilométrica aí que está dando voltas nos quarteirões aqui do setor bancário norte, chegam aqui para abastecer e dão de cara com esse susto, com esse limite e saem apenas com 23 litros de gasolina aditivada. Um problemão, né? Olha, para evitar filas desse tipo, para evitar esses preços exorbitantes, o Sindicato dos Combustíveis recomenda aos motoristas que não entrem em pânico, que não saiam para abastecer, a menos que seja realmente de fato necessário, que evitem fazer esses estoques, porque tanto o sindicato quanto a Agência Nacional de Petróleo acreditam aí que a situação vai estar regularizada dentro aí de mais ou menos uma semana. Portanto, essa é a recomendação, abasteça apenas se realmente for consumir. Olha, Rodrigo, eu confesso que para mim tá difícil não tentar manter esse tanque cheio, viu? Porque sexta eu fiquei sem gasolina, sábado também e dá aquele medinho, né? Aí eu te pergunto, Orengo, você voltou a andar de bike ou tá aí tentando manter o tanque aí abastecido e percorrendo, circulando aí pela capital do nosso país? Preciso voltar, viu, Érica? Mais do que nunca agora. Valeu, Érica. Tá caro, hein? Muito caro. Mais de R$ 6 o litro para abastecer nesse posto. Agora, os protestos continuam. Vamos saber agora como estão as interdições nas rodovias que cortam o DF nesta terça-feira. 14 BRs foram liberadas, segundo o último balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. 5 permanecem com pontos de bloqueio, como o quilômetro 10 da BR-070. Alguns caminhoneiros resistem nas estradas, mesmo após as medidas anunciadas pelo governo federal. O anúncio do executivo, aliás, parece só ter acirrado os ânimos de alguns. Na noite de ontem, por exemplo, um grupo com aproximadamente 1.500 pessoas tomou a esplanada dos ministérios. Em determinados momentos, o trânsito ficou completamente bloqueado. A rodoviária do Plano Piloto também foi ocupada pelos manifestantes. Dentre as pautas identificadas pelas faixas estendidas, estava o pedido de intervenção das Forças Armadas. Cláudio Roberto já com a gente aqui. É possível acreditar nisso, Cláudio Roberto? Em 2018 tem gente falando em intervenção militar? Essa turma aí andou faltando a aulas de história, né? De história recente do Brasil, para verificar que não há nenhuma razão, sobretudo esse que a maioria é jovem, né? Que participa desse tipo de movimentos. É preciso que essas pessoas saibam mais o que significaram os anos de trevas do regime militar aqui no Brasil, que foi um período muito difícil, que já ultrapassamos, ficou para trás, faz parte da história e é preciso conhecer a história para que a gente não, e a história serve para isso, né? Para que a gente não exerça o direito de repetir erros antigos, que só cometa erros novos. A gente verifica também nessa manifestação de ontem, né? Tinha gente propondo ou pedindo que fossem expulsos do governo os comunistas. Comunistas no governo? Quem? Romero Jucá? Enfim, é tudo muito confuso até do ponto de vista ideológico. Olha, esse movimento, na verdade, é menor do que parece e envolve menos pessoas do que parece. Recebemos hoje na Rádio Band News FM denúncias de familiares, entre várias denúncias que recebemos nesse sentido, nessa direção, recebemos denúncias de familiares de motoristas que estão ali retidos há 9 dias na descida da Fercal. São motoristas que consideram que a pauta já foi atendida, que as reivindicações já foram atendidas, mas quando eles tentam deixar o local, eles são ameaçados por pedradas, por agressões físicas, e aí eles acabam permanecendo lá, são forçados, coagidos a continuar no movimento. A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e até o Exército precisam proteger esses brasileiros que já consideram que o movimento se esgotou, até porque as reivindicações foram atendidas e desejam voltar para casa, desejam voltar ao trabalho, precisam pagar contas e estão sendo coagidos a permanecer nesses locais de aglomeração de caminhões. E depois de atender as principais reivindicações dos caminhoneiros, o presidente Michel Temer disse ter convicção que a paralisação da categoria termina hoje. Mas não é o que a gente está vendo, por enquanto, segundo o governo. Há infiltrados com interesses políticos que atrapalham a retomada das atividades e a Polícia Federal deve começar operações para prender lideranças que ainda resistem ao fim da greve. E até o momento já foram abertos 46 inquéritos para investigar 48 inquéritos para investigar
suspeitas de lockout em 25 estados. A gente vai falar ao vivo agora com a Renata Dourado, vai estar com todos os dados aqui. Uma boa tarde, Renata. Olá, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Hoje foi mais um dia de reunião do chamado Gabinete de Crise aqui no Palácio Planalto, com vários ministros. O presidente Michel Temer não participou dessa reunião porque ele está em São Paulo. A reunião terminou agora e, neste momento, quem está falando é o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que está falando ao vivo. Vamos ouvir o que o ministro está falando. Caminhoneiros autônomos. Saiu a medida provisória no domingo à noite e ontem, segunda-feira, nós tivemos o primeiro edital, que eu tenho cópia dele aqui, é o edital número 001 de 2008, é uma chamada pública de frete da Conab, que diz, no item 6 dela, diz, dos participantes e das condições para participação. Eu leio rapidamente. Cooperativas de transportadores autônomos de carga, entidade sindical de transportadores autônomos de cargas ou associações de transportadores autônomos de carga que tenham no mínimo 3 anos de funcionamento. E aí diz, os interessados deverão... Então, Rodrigo, o que está acontecendo é o seguinte, como a gente disse, o presidente Michel Temer está em São Paulo. Ontem ele se reuniu com o governador de São Paulo, que passou para ele, para o Temer, as novas reivindicações desses motoristas, que são basicamente 3 reivindicações. Então, eles querem que aquele desconto, aquela diminuição de 64 centavos no valor do diesel, primeiro, chegue até eles, diretamente a eles, e que esse valor ele seja diminuído do valor que estava nos postos no sábado anterior ao início dessa greve, porque a gente sabe que quando começou a greve, o valor dos combustíveis disparou. Então, eles querem a garantia que seja aquele valor anterior. Eles querem também que o governo garanta e defina qual o valor mínimo desse frete. Na medida provisória, o presidente Michel Temer já disse que vai ter um valor mínimo. Eles querem que seja definido qual o valor mínimo desse frete para esses caminhoneiros. E também que todos os caminhoneiros que tenham sido multados na ocasião dessas greves e dessas manifestações, que essas multas sejam canceladas. Então, essas reivindicações foram repassadas para o presidente Michel Temer e aí vamos ver como que o governo vai se definir com relação a essas novas reivindicações. Ontem nós falávamos aqui que o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, deu uma coletiva e falou sobre a possibilidade real de aumentar impostos para garantir, compensar essas perdas que o governo vai ter com a diminuição do diesel. Aí acontece que hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que essa declaração dele foi uma declaração irresponsável e que nada referente ao aumento de imposto vai passar na Câmara dos Deputados. Pois bem, hoje o ministro retornou ao Congresso Nacional e disse que houve uma falha na comunicação, que em nenhum momento ele falou sobre aumento de imposto e que o governo não trabalha com essa possibilidade. Como nós falávamos aqui, o presidente Michel Temer está em São Paulo, ele participou de uma cerimônia hoje pela manhã, fez um pronunciamento, não falou diretamente sobre a greve, mas falou sobre a importância do diálogo. Claro que foi um recado claro para os caminhoneiros. Vamos ouvir o que o presidente Michel Temer disse. Alguns confundem, eu quero dizer isso em letras garrafais, a vocação para o diálogo com eventual leniência política ou fraqueza política. Na verdade, é justamente o oposto. O diálogo é da própria essência da boa política e da democracia. É, aliás, a sua fortaleza. Aliás, quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, nós exercemos autoridade para preservar a ordem e os direitos da população. Roberto, a gente está vendo que mais propostas foram colocadas na mesa, e inclusive agora com sugestões do CAD. Exatamente. Olha, mas o governo tem mesmo que exercer autoridade com urgência, viu? Essa coisa de dispensar multa e coisas do gênero tem que acabar neste país, né? As pessoas tomam atitudes, inclusive de fazer paralisações como essa, e tem que arcar com as consequências disso, né? Não pode partir para uma paralisação com contornos de selvageria, para depois incluir nas reivindicações a dispensa de multas ou de qualquer punição em relação aos seus atos. O que a gente verifica hoje é um avanço extraordinário para redesenhar a questão da distribuição de combustíveis no Brasil, né? Hoje, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça, que é um órgão do Ministério da Justiça, elencou uma série de propostas para o governo e também para a Agência Nacional do Petróleo,
para mudar isso, né, promovendo alterações importantes. Talvez a alteração mais importante, todas elas em relação à concentração, né, com relação a privilégios, a cartórios. Mas o ponto talvez mais importante desses é logo o primeiro, que é proposto pelo CAD, que é a anulação ou a revogação de uma resolução da Agência Nacional do Petróleo que proíbe os produtores de etanol no Brasil de vender o etanol nos postos, diretamente aos postos. Mais de 400 produtores de etanol no Brasil são obrigados a entregar o seu produto a distribuidoras que atuam como atravessadoras. Pagam R$ 1,54 por litro de etanol lá no produtor, onde quer que ele esteja. Aliás, o produtor que tem que levar o etanol lá na distribuidora, paga R$ 1,54. Depois, eles atuando como atravessadores, essas distribuidoras, vendem o mesmo etanol ao posto a preços que chegam até a R$ 3,20, mais do dobro do preço. Então, o CAD sugere que o etanol seja vendido pelos produtores na sua região, né, diretamente nos postos, no livre mercado, é claro, com todos os cuidados de qualidade, etc. e tal, e segurança. E isso sendo levado a efeito, será uma revolução no setor energético no Brasil, né? E vai também baratear, jogar para baixo, vai reduzir substancialmente o preço do etanol na bomba, que isso é o que nos interessa. Também hoje à tarde o CAD deve discutir uma proposta que foi apresentada pelos postos de combustíveis aqui do Distrito Federal, daqui da região e também que vale para todo o país. Essa proposta é no sentido de se promover um sistema de distribuição de combustíveis que não passe necessariamente por essas distribuidoras atravessadoras, que são as empresas que mais ganham dinheiro do setor. Ganham mais do que a Petrobras, tem uma margem muito mais significativa do que a Petrobras e do que os postos. São esses distribuidores que atuam como atravessadores que encarecem o preço do combustível substancialmente. Os postos, então, estão se organizando e pedem ao CAD uma autorização temporária de promover eles próprios um esquema de distribuição que garanta o combustível no posto e garanta preços civilizados para o consumidor. A gente continua acompanhando. E a seguir, o MEC divulga balanço de inscritos no Enem 2018. As provas são nos dias 4 e 11 de novembro. E o Band Cidade volta em seguida.